Fala, pessoal. Espero aqui que seja a última vez que eu venho tratar desse assunto, mas é importante pontuar certas questões, em que pese não ser minha pauta prioritária. E, inclusive, eu vejo como ruim esse tipo de tratativa publicamente, porque as pessoas têm o direito de falar o que elas quiserem. Internamente, um partido organizado, com hierarquia e liderança, essa liderança tem que ser exercida. Nem sempre eu concordo, mas, no final, a gente acaba seguindo, porque entendemos o senso de um projeto político. E num projeto político nem sempre vai ser o que o Eduardo Bolsonaro quer que prevalecerá. Então vou trazer aqui um vídeo do Paulo Souza, né? Inclusive vi recentemente que ele fez uma reclamação dizendo que ele perdeu seguidores. No entanto, ele já abre o próprio vídeo dele falando assim. Tá certo esse roteiro, é? Ana Campagnolo, sua traíra oportunista. Finalmente a sua máscara caiu, né? Você nunca me enganou. É assim o certo agora? Bem, eu nunca falei que ela era uma traíra oportunista, mas critiquei o fato dela trazer a público. Inclusive tentei resolver de maneira interna, ligando e falando com a deputada, né, essas questões que não são questões para o público, né, decidir. O público vai decidir no momento correto, que é o momento da eleição. Agora, dentro de um partido onde você tem um projeto liderado pelo Jair Bolsonaro, o que o Jair Bolsonaro fala tem que ser seguido. E, mais uma vez, ele já disse, né, a opinião dele. Vou colocar o vídeo aqui do Jair Bolsonaro no momento em que ele ainda tinha, né, certa liberdade e voluntariedade na sua opinião, o que é diferente quando ele passou a ser encarcerado e pressionado a tomar outras condutas. Cadê o vídeo aqui do JB, esse aqui? Vou fazer uns 120 deputados federais na próxima. O PL faz pelo menos 20 senadores pelo Brasil. Santa Catarina, eu botei o nome lá, meu filho, Carlos Bolsonaro, o cara que trabalha igual um burro de carga há anos comigo, responsável por eleger senadores, deputados federais, estaduais do Brasil todo. Pai, eu sendo senador, onde seria? Santa Catarina. Já tem uma pesquisa aí, o Instituto mostrou para mim, mas não permitiu mostrar que é o nome do Instituto, que está na frente. Uma pesquisa agora no blog de esquerda, que deu 80% que vota nele. Eu acho que das duas vagas do Senado, todo mundo sabe que o Bolsonaro, né, indicaria uma. Está indicado. Cada um que forme a sua opinião. Eu sei que o Carlos tem resistência. Agora, todos nós acabamos tendo resistência. Eu sou do Rio, sou eleito por São Paulo, Tarcísio também, em São Paulo. O Lula é de Pernambuco, fez carreira política em São Paulo. Bolsonaro não nasceu no Rio de Janeiro, Bolsonaro nasceu em Glicério, registrado em Campinas, fez carreira política no Rio de Janeiro. Então, essa resistência inicial, por mais que o Carlos possa estar tendo, porque eu não vi nenhuma outra acusação, ninguém fala que ele é desonesto, que ele não é qualificado. Mas dão conta de falar dessa questão, ele não é de Santa Catarina. Mas eu sei que isso daí é vencível, e eu tenho certeza que quando o catarinense, né, conhecer de perto o Carlos, ele está rodando todo o estado, em breve fará sua mudança para o estado, está só terminando de honrar o seu compromisso como vereador do Rio de Janeiro, inclusive esperou muito tempo na fila até essa oportunidade, poderia ter sido candidato em 2018 e não foi para poder rodar o país inteiro com Bolsonaro, né, foi o seu arquiteto das redes sociais, o que impulsionou a eleição de praticamente todos aqueles apoiados pelo Bolsonaro. Carlos abriu mão em 2018. Ou você acha que ele não poderia ter sido deputado federal? Tal qual eu fui em São Paulo com votação recorde. Mas voltando ao assunto, tenho certeza que cada vez mais que o catarinense conheceu o Carlos, que ele for aos clubes de tiro, que ele for aos eventos sociais, estava recentemente no Oktoberfest, vai ter contato, né, com lideranças religiosas, né, de Oeste a Joinville. Eu tenho certeza que vai ser superado qualquer tipo de barreira. Porque o Bolsonaro vai poder, sim, né, indicar o seu filho. Isso daí é batido já. E agora mais do que nunca, né, depois disso tudo, imagina só, se ele recua, isso vai ser visto como o quê? Isso vai ser visto como uma derrota do Bolsonaro. Isso daí vai ser interpretado para que outros 26 estados, onde tenha qualquer tipo de disputa para o cargo de Senado, e é o normal haver a disputa por esse cargo, porque são muitas pessoas de direito que querem chegar a esse posto, isso seria um convite a eles a se rebelarem. Então nós temos que dar um freio nisso. É por isso que eu explico. O Paulo Souza tem total condição de dar a opinião que ele entender. Ele é o quê? Ele é um humorista, ele não é um político eleito com o nome Bolsonaro.
É isso que faltou pontuar no vídeo dele. Ele ficou triste porque o Kim Paim expôs a relação da esposa dele com a Ana Campanholo, que a esposa dele, né, é contratada, né, trabalha no escritório da Ana Campanholo. E isso daí quebra a imparcialidade do discurso dele. Eu não acho que ele fez aquele vídeo ali, vou voltar para ele agora, pensando... Tá certo esse roteiro. Eu não acho que ele fez esse vídeo aqui pensando, vou aqui garantir o sustento da minha esposa. Não é isso. Muito provavelmente isso aqui é a convicção dele mesmo. Mas carece de imparcialidade. Porque, querendo ou não, ele tem uma proximidade com a pessoa e ele não deixou isso claro ao público antes de falar. Está no portal da transparência. O Kim Paim acabou expondo. E isso daí, Paulo, é o nosso dia a dia. Todos nós que estamos dentro da arena política, a gente sofre com isso. Você ficou muito triste que foi, né, algo que veio do espectro da direita, mas eu te falo, eu passei por momentos de muito desgosto e muita destreza também. E continuo passando. Ou você acha que, né, o apoio que eu tive foi o necessário aqui para fazer a Magnitsky junto com Paulo Figueiredo acontecer? Muita gente que eu esperava até falar alguma coisa, postar, não fez. E aí fica a pergunta, por que não o fez? Por que não usaram o telefone aqui para, poxa, cara, obrigado. Só que o meu couro já é duro o suficiente que eu não espero mais obrigado de ninguém. Eu faço as coisas porque aquilo dali é o certo a ser feito. E você está reclamando da perda de seguidores, mas no seu vídeo anterior você estava falando que estava disposto a isso. E eu falei, olha, por isso que eu acho, ele está agindo com convicção. Porque eu acho até que uma parte do seu ganha-pão talvez possa vir aí desse trabalho da rede social. E eu não te deixei de seguir você por isso e não pedi o cancelamento de ninguém por isso. Mas concorda que são condutas que se conflitam? Quando você faz um vídeo falando, eu não estou nem aí para perder seguidores. No momento seguinte você fala que você perdeu seguidores e acabou tendo uma exposição, né, que a sua esposa trabalha com a deputada Campanholo. É claro que isso daí viria a público à tona. A linha editorial agora é mais essa. Tá, todo mundo é para... Tá bom. Nossa Senhora do Cancelamento, rogai por nós. Porque hoje é dia de perder seguidores, que hoje perceberão que, na verdade, eu sempre fui um traíra infiltrada. Então quer dizer que essa deputadazinha teve a audácia de dar a opinião dela. Não é deputadazinha, né? Ela tem um livro referência no combate ao feminismo. É claro que ela tem um trabalho dela. Ela foi eleita em 2018, mas depois ela foi reeleita em 2022 com uma votação do Estado. E é por isso que as pessoas cobram de, poxa, agora que você conseguiu, né, desenvolver um trabalho depois do empurrão inicial do Jair Bolsonaro, o Bolsonaro fala que está apoiando o filho dele para uma das duas vagas e você se posiciona abertamente contra, compreende que é complicado para as pessoas falar isso? E para muitas delas vai restar a convicção de que isso não é seguir a liderança, por mais que ela fale que respeita o Bolsonaro, que está no projeto Bolsonaro. Eu não preciso botar aqui de novo, né, o vídeo do Jair. Se quiser, até boto de novo aqui. Vou botar não. Eu também não curti a vinda do Carlos para concorrer em Santa Catarina. Posso? Claro que você pode. Você tem todo o direito. Você não foi eleito um político, né, no partido do Bolsonaro ou com o apoio do Bolsonaro, Paulo. Essa que é a grande diferença. Vocês deixam, é permitido? É que às vezes eu meio que tenho esse mau hábito, assim, de... Como é que é? Ter opinião. Tal qual num jogo de futebol, quem está na torcida pode falar o que for. Pode até tecer elogios à mãe do juiz. Um jogador que está dentro de campo, se ele repete o que a torcida disse, ele vai tomar cartão vermelho. Porque a posição é outra, é apenas isso. Eu não entro nem no mérito do posicionamento da deputada Campanholo. Por mais que acredite que é vencível essa barreira que possam alguns construir, não, o Carlos é de outro estado. Santa Catarina está recebendo muita gente de fora. Olha, foram mais de 300 mil pessoas nos últimos X anos. Mas o Carlos, ele não é um cara do PT, ele não é um corrupto, ele não é um bandido. Ele é simplesmente o cara que elegeu o Jair Bolsonaro. É o cara que em 2018 abriu mão de uma campanha para deputado federal
para ter tempo de rodar o Brasil inteiro com Jair Bolsonaro e não ter que se candidatar no Rio de Janeiro fazendo campanha apenas no estado do Rio de Janeiro. Um cara que foi 2 vezes eleito o mais votado vereador do Rio de Janeiro, que desde 17 anos de idade está na política. Muitos daqueles que estão assistindo esse vídeo nem eram nascidos. Poxa, será que o Carlos não tem gabarito? É claro que tem. Inclusive, colegas de outros estados falaram para mim, olha, se ele vier aqui para o estado vai ser muito bem recebido. E se for o caso, eu abro mão da minha possibilidade de candidatar ao Senado para apoiar o Carlos. E aí a pergunta que fica é, por que a Campagnolo está fazendo disso um cabo de guerra? Indo no Brasil Paralelo, indo no Pânico, indo no Antagonista, dando entrevistas, né, nas rádios e meios de comunicação do estado de Santa Catarina. Será que é injustificado que as pessoas possam enxergar ou tentar enxergar outros motivos? Porque não dá para entender que o Carlos é uma pessoa tão nefasta assim. Ah, teve um acordo. Bem, se teve um acordo partidário, foi tratado internamente, tem que ser resolvido internamente. O que não dá é para ser contra, né, o líder do movimento indicar uma das 2 vagas para o Senado. Porque nós precisamos fazer um grupo político. Um grupo político se faz com organização. É por isso que você vai ver até o Renan lá do MBL está dando razão para nós. Por quê? Porque ele está construindo um movimento, né? Um partido político, e mesmo sendo muito menor do que nós, eles conseguiram ter uma organização para fazê-lo, enquanto que nós não. Conseguem compreender o meu ponto nessa questão toda? E a minha diferença, que sou, né, um político, estou dentro de um campo, estou dentro de um projeto, e o Paulo, que pode dar a opinião dele para o que bem entender. Ah, Paulo, você pode ter opinião, né? Só que essas coisas têm que ser resolvidas internamente. Internamente, tipo, vídeos, tweets, discurso na tribuna linchando a Ana publicamente. Ninguém linchou a Ana publicamente. O Carlos estava na dele. Não foi o Carlos que começou a falar da Ana Campagnolo, a Ana Campagnolo que começou a falar do Carlos. Não dá, mais uma vez, entendam, de você dizer que estou sofrendo, quando você entrou no campo de batalha. Eu sei que muita gente está sendo contra mim também. Eu sei que eu estou encarando resistência. Ele vai, pô, Eduardo, não é a tua praia. Fica quieto, concentra na anistia. Mas o que acontece? A Ana Campagnolo está praticamente, talvez não intencionalmente, convidando todo mundo a se rebelar. Você imagina só, se em 27 estados do Brasil a gente tiver o mesmo problema que está tendo agora em Santa Catarina, de pegar o deputado estadual mais votado, não seguindo uma diretriz do líder do movimento, e acontecendo isso tudo. Não vai ser interessante. Então a gente tem que pontuar. E vários deputados, vereadores e prefeitos não estão dando a sua opinião sobre isso daqui, acho até que de maneira acertada, para não ter desgaste com seus próprios seguidores, eleitores e representados. Porque isso aqui não é uma bandeira política. Eu não sei como, né, que a pessoa vai em vários programas nacionais para tratar desse assunto, que deveria sim, Paulo, ser resolvido internamente, porque é um assunto partidário, é um assunto de liderança, não é um assunto de escrutínio público. O escrutínio público será exercido no momento da eleição. A propósito, né, a Campagnolo, ela atua para defender, em tese, a Carol Detone, esquecendo, do outro lado, de Esperidion Amin. Será realmente que a Carol Detone está apoiando um ou outro lado? Eu acho até que ela está bem. Está lá na dela. Por quê? Porque ela sabe que isso aí é bola dividida e ela está pensando numa eleição. Está tendo estratégia política. É por isso que eu falo, o melhor agora é o quê? É virar a página, esquece isso. Trata internamente. Mas também a gente não pode ficar tomando pancada, bordoada e saindo como pessoas, né, que querem controlar a opinião pública, e talvez não seja esse, né, o objetivo do seu vídeo, Paulo, mas é o que no final acaba resultando, que é colocando na gente um label de ditador. A gente não pode também ficar calado. Como diria Olavo de Carvalho, né? A moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. E falando em Olavo, eu queria colocar aqui um vídeo dele que resume basicamente essa confusão toda. 2 minutos de Olavo de Carvalho e 1 minuto de Jair Bolsonaro bastariam para ter tudo resolvido.
ficam achando que o problema é o STF. Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído e quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunismo você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele. Conseguem compreender? Então é o seguinte, eu sou de direita, Campanhola é de direita, o Carlos é de direita, Carol Detone é de direita, o Nicolas, o Gaia, o professor Olavo também. Mas quando entra no campo político, existe uma liderança que deve ser respeitada, porque senão você não tem como, né, ter instrumentos de ação política. Vai cada um ser eleito por um lado e vai chegar um bando de individualistas no Congresso. E no Congresso, o que conta é o coletivo. Por isso que, depois da minha votação recorde em 2018, em 2022, eu fiz campanha para os meus concorrentes, né, para o Derrite, para o Sérgio Camargo, para o Mário Frias, para vários outros. Porque, em que pese a minha votação ter sido reduzida para baixo da metade, a gente conseguiu passar de 12 para 17 cadeiras de deputado federal em São Paulo. E aquelas 5 cadeiras que haviam sobrado em 2018, porque ninguém conseguiu atingir o mínimo de 30 mil votos, nenhuma delas sobrou. Exatamente 5 cadeiras. Então o objetivo foi alcançado. Mas o que é isso? É jogar em equipe. É ter um projeto. É acreditar nesse projeto. Voltando aqui para ver se encaminha para o final já o vídeo do Paulo. Internamente, ninguém sabia minha opinião até hoje. E nem saberiam até promoverem o cancelamento público da Ana por algo que eu concordo com ela. Então, se é para ser cancelado, vamos junto, porque eu mereço ser cancelado junto também. E a minha opinião contrária à vinda do Carlos não significa que eu ia lutar contra, ou que eu não ia apoiar, ou que eu ainda não vá o apoiar. Agora também nem sei se vão querer. Mas aqui é Santa Catarina. A gente não é o povo mais conservador e mais à direita, por acaso. O povo aqui não consegue só calar a boca e dizer amém. Mas então, Paulo, mais uma vez, você pode ter a opinião que for. Não é calar a boca e dizer amém. A gente não está falando para o povo calar a boca e dizer amém. A gente está falando que os argumentos, por mais legítimos que eles possam ser, eles devam ser discutidos internamente, porque discutidos publicamente, isso só vai gerar de lado a lado. Eu tenho certeza que você reclamou de perder 2.000 seguidores, talvez eu também esteja perdendo seguidores.
Ou você acha que eu não estou correndo o risco de mais uma vez colocarem lá um label lá, o problema são os filhos do presidente? Mas eu estou lutando aqui para que a gente possa ter um mínimo de organização e não permitir um convite a outros 26 estados a discutir publicamente a questão de quem vai ser o candidato interno ao Senado, uma vez que o presidente Bolsonaro já decidiu. Você imagina, o Bolsonaro vai lá e fala, ó, no Pará vai ser tal pessoa. Aí chega o Éder Mauri, não, aqui não. Aí vai lá em outra localidade, né, Paraná, e lá o Felipe Barros, não, aqui não. É o que o professor Lavo falou. Tem muita gente de direita, muita gente boa. Mas, quando você entra no campo político, tem que ter seguido uma hierarquia. Senão, nada vai para frente. Vocês já viram o Lula indicar um nome para o Senado e um deputado estadual do PT se rebelar contra? E em todos os programas de notoriedade nacional que lhe abram as portas para fazer disso uma bandeira política? Eu, particularmente, não vi, sequer na questão da anistia, uma movimentação, né, da deputada Campanholo nesse sentido. Talvez possa ter ocorrido e eu não tenha visto. Mas isso também levanta suspeitas, né, que é muita vontade para evitar o Carlos Bolsonaro de sair candidato a uma das duas vagas. O que será que está movendo a deputada Campanholo? Não sei. Ela falou que ela tem um projeto político dela, que ela tem os liderados dela, e no final ela diz que estão no projeto do Jair Bolsonaro. Eu só não sei qual. Quando o Jair Bolsonaro fala que o filho dele é o candidato, você é contra? Então eu precisava pontuar isso daqui para não deixar crescer o discurso de Silvio Grimaldo. Inclusive, eu fiz uma coisa muito interessante. Eu passei aqui no... Estava passando aqui no... Pelo X dele, que eu queria postar, queria pegar uma imagem. Acabei pegando essa daqui, porque o Silvio Grimaldo, ele, uma pessoa em determinado ponto fala, então qual é a solução? É todo mundo ir para o novo? Aí o Silvio Grimaldo fala, seria melhor. Então entenda que existe um movimento para deletar o Bolsonaro. O Silvio Grimaldo faz isso muito provavelmente por frustração pessoal, por recalque, porque ele trabalhou poucos meses no MEC e acabou sendo demitido. Então ele fez, né, o combate ao bolsonarismo a sua bandeira principal. Eu não dou muita bola porque, para mim, ele é um cara muito bosta. É muito fácil você perceber que ele é um cara bosta. Né? Por exemplo, ele pega aqui, né? A Márcia de Oliveira faz um comentário e o Silvio Grimaldo embaixo, né? Eduardo fez por São Paulo, né? Por exemplo, ele fez... Bem, já que o Silvio levantou essa bola, vamos lá. Quando meu pai foi eleito presidente da República, eu tive uma votação recorde, eu aproveitei essa oportunidade para trabalhar ainda mais. Né? Consegui chegar à presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e mesmo tendo na minha frente a tropa de elite da esquerda, todos os caras da esquerda disputavam lugar para serem titulares na Credem e ter a oportunidade de lacrar em cima do presidente. Porque o presidente da comissão ele tem que ficar presidindo a comissão toda a sessão ali na frente daquelas pessoas. Então os mais variados assuntos tentavam me pegar, me puxar daqui a colar. E você pode imaginar que a esquerda, pró-Hamas, o quanto de resistência eles não criariam para aprovar projetos relacionados a Israel. Pois bem, Silvio, esse deputado aqui que vos fala aprovou absolutamente todos os acordos Brasil-Israel que estavam sob a minha mesa, inclusive de cooperação cultural, que é aquela coisa, né, que segue adiante mesmo depois seja trocado e venha um presidente de esquerda. Mas não foi só isso, a gente também conseguiu aprovar vários acordos de redução, acordo anti-bitributação, com EFTA, Luxemburgo não, Singapura, Suíça, dentre outros países. Para quê? Para atrair mais investimento. Também aprovamos o acordo de Alcântara com os Estados Unidos, coisa que nem Aécio Neves fez no passado. Aécio Neves, que já presidiu a Credem, presidente da Câmara dos Deputados, no momento de alta, ele não conseguiu aprovar o acordo de Alcântara. O deputado Eduardo Bolsonaro conseguiu, o que insere o Brasil no seleto grupo de países que fazem lançamentos espaciais. Talvez trazendo ali um último suspiro, né, de possibilidade para que aquelas pessoas em Alcântara, no Maranhão, tenham uma vida mais confortável e mais digna. Porque quando você tem a base de lançamento, são vários outros investimentos que chegam a reboque. Por exemplo, a maior renda per capita da América Latina, né, local, está lá em Kourou, cidade da Guiana Francesa. Por quê? Porque lá tem uma base de lançamento de satélites.
Sabe o Elon Musk, esse cara que fica mandando satélites por aí? Então, quem sabe um dia ele não possa usar uma base brasileira. Porque é atrativo. A gente está muito próximo da linha do Equador. Então, você exige menos combustível para fazer lançamentos ao espaço. Você tem menos resistência da gravidade. Alcântara tem mais de 200 dias por ano de luz, né, do solar, sem nuvens. Ou seja, isso abre uma janela gigantesca para lançamentos, que nem todos os países do mundo têm esse privilégio que a gente tem no Brasil. Então, se você está usando uma tecnologia de Israel, por exemplo, o Waze nasceu em Israel. A gente trabalha para facilitar isso. E você, Silvio Grimaldo, o que você fez? Se você um dia, Silvio, sofrer de câncer e precisar ir no complexo hospitalar de Franca, você vai ter lá, vai encontrar com uma ala oncológica com o nome ala Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque foram muitos milhões de reais destinados para a construção daquilo dali. E o meu gabinete, na época de destinação orçamentária, é concorrido, é disputado. Por quê? Porque todo mundo sabe que não tem cashback. Existe a justa destinação do dinheiro do pagador de impostos. Tá, se você não for a Franca, for a São José do Rio Preto, você vai ver lá um acelerador linear que, graças a trabalho, reunião nossa e a competente equipe do Hospital de Base de São José do Rio Preto, nós conseguimos trazer um aparelho de mais de 15 milhões de reais. Que exige um outro investimento só para fazer a sala onde comporta o aparelho. O chão tem que estar bem nivelado, as paredes espessas, a possibilidade do operador ver a máquina através de um vidro especial. E é muito bom esse aparelho do aceleração linear, por quê? Porque ele é chamado sniper do câncer. Antigamente os outros aparelhos faziam uma zona e um bombardeio de radiação. Então dava muito efeito colateral e exigiam-se várias sessões. Com este equipamento que a gente conseguiu trazer, a gente chama de sniper, né, da radioterapia, porque ele vai só na célula com câncer. Então reduz o efeito colateral e pode reduzir de 35, 40 sessões para 5, 4 ou 3 sessões e acabar o problema. Se você parar para pensar que é importantíssimo que durante o tratamento de câncer a pessoa esteja, né, junto com a sua família, isso eu aprendi no Hospital de Barretos do Câncer, né, a humanização do atendimento. Isso daí conta para a recuperação do paciente. A gente está falando que um cara pode vir da Bolívia, do Peru, de Pernambuco, do Acre, do Rio Grande do Sul para se tratar ali e rapidamente poder retornar para o seu convívio familiar ou mesmo até para o seu trabalho. Isso tudo, Silvio, talvez você não saiba, porque o seu objetivo é só nos criticar e nunca fazer absolutamente nada. Isso aconteceu. Teria aqui uma lista de outras, né, possibilidades, destinações de hospital de Barretos, né, o apoio e a compra de armamento e munição para a Polícia Civil. Certa vez teve um caso notório lá em que a Polícia Civil deu não foi um 7-1, foi um 7-0 na bandidagem, que roubava casas no Morumbi. Isso daí com apoio e participação nossa. Então é por isso que a gente não pode deixar o projeto Jair Bolsonaro acabar e deixar que vozes como essa venham a cada vez mais ter mais notoriedade. Porque se a gente não fala, cada vez mais gente cai nesse tipo de baboseira. Ele ainda complementa ali no outro comentário, né? Tá, mas falando de mim, né? Foi o mais votado, e daí? Fez o que com os votos? Nada. Enfiou no e foi embora. Não, Silvio, eu utilizei todos os contatos e as possibilidades, né, de portas abertas para mim e relacionamentos que eu mantive à custa de muita viagem, gastando do meu próprio bolso. Uma viagem internacional, né, normalmente você gasta o dinheiro da passagem, do hotel, da alimentação, do Uber. Dólar é 5-1, 6-1. Euro, pior ainda. Mas graças a esse trabalho que eu fiz, nós conseguimos deixar portas abertas e entrar e fazer diversas reuniões na Casa Branca, no Congresso, em outras localidades, falando com autoridades brasileiras, que nós somos respeitados, nós temos um passado limpo, e culminar, por exemplo, né, na contribuição da aplicação da Lei Magnitsky, que pela primeira vez trouxe consequências ao maior ditador do Brasil. E você, Silvio, o que você fez? Qual consequência você trouxe para Alexandre de Moraes, que está encarcerando velhinhas? O que você fez para contribuir com isso? Absolutamente nada. Mas eu não posso permitir que esse discurso aqui vá adiante. Acho que a gente já gastou muito tempo falando do Silvio Grimaldo. E vou ficando por aqui, né, com esse vídeo, pedindo, né, para que as pessoas não precisem cancelar os outros. Mas a percepção popular,
A convicção, cada um faz por si. Desejo aqui boa sorte, né, ao Carlos Bolsonaro. Vou seguir, né, fazendo o trabalho aqui sob a liderança do Jair, que indicou para uma das duas vagas o Carlos. Eu acho que ele é qualificado, eu acho que a população de Santa Catarina vai adorar cada vez mais que conhecer ele. É um cara pró-armas, é um cara família, é um cara anti-aborto, é um cara que apoia, né, o projeto da escola cívico-militar para trazer disciplina para as escolas, né? O pai fica tranquilo que ali não entra tráfico de drogas, não entra ideologia de gênero. E talvez, né, que a gente possa, né, novamente focar naquilo que é realmente prioritário, né? A pauta da anistia, das liberdades, ainda mais nesse momento, né, em que o nosso líder político Jair Bolsonaro estão suscitando a ida dele ou não para um presídio comum, numa notória tentativa de assassiná-lo. Eu acho que esse deve ser o nosso esforço. Eu vou aqui tomar 10 aspirinas e me concentrar nessa conduta. Perfeito? Finalizo aqui deixando mais uma vez para vocês o vídeo do nosso querido Olavo de Carvalho. Um abraço, fiquem com Deus. Você ainda fica achando que o problema é o STF? É? Não, meu filho, o problema é a militância esquerdista que domina mídia e universidade. Esse é o problema, porque é essa gente que tem a conexão internacional. A coisa mais urgente no Brasil é uma militância bolsonarista organizada. Note bem, eu não disse militância conservadora, nem militância liberal, nem coisa, eu falei militância bolsonarista. A política não é uma luta de ideias, não é uma luta entre ideias, é uma luta entre pessoas e grupos. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Hã? Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. Porque se você apoia a ideia, você está toda hora divergindo. Dentro do mundo conservador, você pega um universo de ideias conservador, pode haver 1000 divergências ali dentro. Tá certo? Então, hora você está a favor de um, hora você está a favor de outro, e você se divide. Quer dizer, é claro que as ideias têm importância, mas não nesse plano, gente. É? Você vê o número de camaradas que subiu na vida junto com o Bolsonaro, graças ao Bolsonaro, graças ao prestígio do Bolsonaro, no dia seguinte viraram casaca. Você vê, se você pega a história do comunismo, por exemplo, veja quantos comunistas os comunistas mataram. O Paulo Francis que dizia, ninguém matou mais comunista do que Stalin. Estava errado, Mao Tse Tung matou mais. Então, quem matou mais comunistas foram os comunistas. Eles não estavam de acordo ideologicamente, estavam. Você está entendendo? Ah, eu sou tão comunista quanto ele, mas eu quero que quem esteja no poder sou eu e não você. Pronto. Então, agora, assim, chega de militância conservadora, chega de militância pró-família ou pró não sei o quê. Assim, tem que ser militância pró-Bolsonaro, tem que apoiar o cara até o fim. Custou muito para você botar um conservador na presidência do Brasil. Custou mais de 60 anos de esforço. Durante 60 anos, o ponto de vista conservador cristão foi excluído, quase proibido. Eu desafio vocês a me mostrar uma tese universitária anticomunista que tenha sido, não digo aprovada, mas aceita para exame em qualquer universidade brasileira. Ou qualquer autor francamente anticomunista que tenha tido acesso à mídia. Não, você pode ir lá defender ideias liberais, mas anticomunista você não vai fazer. Então, o que tem de fazer agora não é ficar cobrando o Bolsonaro porque ele faça isso, mais aquilo outro. Não, você tem que se organizar para apoiá-lo, meu Deus do céu. Não é o que ele pode fazer por você, é o que você pode fazer por ele.